Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Está no ar a segunda Live Case MBA Fundace. Esse é um evento oferecido pelo MBA EAD de Gestão Estratégica da Fundasp USP. Eu sou o Fred Fernandes, professor Fundace e empreendedor, e eu terei o prazer de apresentar a Live Case dessa noite. Hoje nós vamos receber um renomado empreendedor que vem contar um pouquinho de sua jornada e falar da sua empresa. Ele também vai relatar um problema real de gestão que tem enfrentado. Durante a explicação, os alunos do MBA que estão acompanhando a gente poderão fazer perguntas para compreender melhor o problema. E, em seguida, os alunos vão se reunir em grupos e, dentro de um prazo, apresentarão um relatório que conterá a identificação das causas do problema e uma proposta de solução. Hoje nós temos o prazer de receber o empreendedor Muriel Ornella. Ele é bacharel em administração, com pós-graduação em finanças pela PUC-MG e mestrado em administração pela UFMG. É diretor-presidente da Beloar Bebedouros e inventor da torneira de sensor para bebedouros Água Laser. Muriel, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fred. Obrigado. Eu que agradeço, o pessoal todo agradecendo você aqui. A Maria Carolina, Valdair, Marina, a professora Sônia, muito obrigado a todos que já estão aparecendo aqui. Vamos lá. Muriel, você vem de uma família de empreendedores. Como é que isso te influenciou e qual foi a sua jornada empreendedora até agora? Então, família de empreendedor, ela influencia totalmente, né, na nossa carreira. O meu TCC, inclusive, foi sobre empresas familiares e lá mostra, né, a influência do negócio na vida das pessoas, né? Quando nós temos uma referência na família, uma empresa na família, isso acaba influenciando, né, tendenciando aí as suas escolhas. Então, quando eu fui escolher um curso de graduação, pesquisei vários, né, mas acabei escolhendo de administração porque já estava no negócio, né, já tinha um negócio na família. Então, a tendência era seguir isso e fazer com que ele crescesse, se profissionalizasse e que isso pudesse, né, que isso fizesse com que eu desse continuidade ao negócio. Então, é basicamente isso, né? Quando há uma empresa no grupo familiar e a gente pode tentar alavancar, eu acho que é um objetivo para os filhos continuar aí os negócios do pai. Ah, maravilha. E a Beloar tem uma história grande, né? A Beloar é uma empresa mineira, ela vem de uma história aí de mais de 30 anos trabalhando no tratamento de água. Conta um pouquinho dessa história da Beloar para a gente. Então, o negócio começou com o meu pai, né? Ele, no início, comercializava filtros, começou comercializando filtros, vendendo de porta a porta. E com o tempo a empresa foi crescendo, ele colocou alguns funcionários para trabalharem aqui no escritório, e isso fez com que a empresa fosse sendo reconhecida na região metropolitana de BH, e ele foi trabalhando mais para o interior de Minas Gerais. E com isso a empresa foi expandindo. Eu entrei na empresa bem cedo, aos 15 anos, e a empresa, né, era uma empresa muito pequena quando eu entrei, né, uma empresa que tinha poucos funcionários, média, se eu não me engano, tinha uns 3, 5 funcionários. E a empresa foi crescendo, né, organicamente e também por meio dos vendedores, prospectando novos clientes. E quando eu comecei a entender mais de negócio, né, virar realmente um administrador e estar a par da gestão, eu vi que precisava de fazer uma profissionalização, tanto minha quanto da empresa como um todo. Então, isso acabou definindo a minha carreira, né? Por isso, eu acho que eu me empenhei tanto para fazer com que a minha carreira acadêmica fosse tendo uma sequência lógica. Então, cursei primeiro bacharel em administração, formei pela PUC. Em seguida, eu me emendei uma pós-graduação em finanças, porque era uma dor aqui nossa, né? Eu acho que de todo microempresário, nós geralmente sabemos vender, sabemos produzir, mas eu acho que a finanças ela fica um pouco de lado. Então, eu fui atrás das finanças para conseguir organizar o negócio, saber se estava dando lucro, se estava dando prejuízo. E, em seguida, né, houve a oportunidade de entrar no mestrado. Cursei o mestrado na UFMG, entrei em 2018. Meu orientador, professor Roberto, me ajudou bastante a escolher o tema.
E aí eu estudei, aproveitei para fazer com que o meu mestrado agregasse também aqui para a empresa. Então, eu estudei a evolução mútua entre o Inmetro, né, que é o principal órgão regulamentador, o órgão que dita a qualidade do setor, que precisa fazer, principalmente no ambiente produtivo, e o que é necessário para que os equipamentos tenham segurança, qualidade, ofereça saúde. E o setor, né? Como que isso influenciou, como que um influenciou ao outro ao longo dos anos. Eu estudei, então, de 98 até 2020. 98 teve uma notícia no jornal, no Fantástico, na verdade, falando sobre um apanhado que o Inmetro fez. Ele analisou várias marcas de filtros que tinha no mercado, isso em 98. E a partir dessa análise, a análise mostrou que nenhum filtro do mercado que eles analisaram fazia o que eles prometiam. Então, os fabricantes prometiam coisas que não cumpriam. E isso foi um aspecto muito negativo para o setor, porque os consumidores ficaram totalmente desacreditados, né? A partir daí, então, as indústrias se reuniram, criaram normas, procuraram o Inmetro, eles correram atrás do Inmetro e falaram, e agora a gente precisa de criar um padrão de qualidade, porque senão, como que a gente vai fazer? Não tem nada, nenhuma referência que fala se a gente está dentro do que vocês querem ou não. E isso acabou fazendo com que eu fizesse um network muito legal, conversei com várias pessoas, diretores de empresas, pessoas ligadas ao Inmetro, e fez com que eu conhecesse um pouco mais do setor. Voltando para a empresa, né? A empresa ela chegou a construir uma fábrica de bebedouros, mas nós analisando internamente vimos que era mais importante nós terceirizarmos a produção e focarmos mais na venda, né? A questão da análise estratégica que a gente precisa fazer e reavaliar muito frequentemente para a gente saber o que é o nosso negócio. E recentemente, né, a gente vendo que o mercado de bebedouros em si é um mercado muito concorrido, não havia muita novidade, o mercado estava estagnado, até com a pesquisa que eu tinha feito no mestrado. Com a pandemia veio aí uma oportunidade da gente inovar, da gente conseguir sair na frente de outros concorrentes e pegar um mercado aí que antes era inexplorado, que é o mercado touchless, né? Mais para frente a gente deve falar sobre isso. Exatamente. Só quero dar um alô aqui para o pessoal que está chegando: Cláudio, Patrícia Baralhas, Marcelo Mattioli, Carlos Herrero, o fã-clube chegando aqui, Ana Maraíza, o melhor diretor. Muito bom, beleza. Obrigado pela participação de vocês aí, pessoal. Bom, você falou de pandemia, né? A gente tem diferentes ângulos de vista, né? A pandemia está sendo um problema para muita gente, mas também está sendo uma oportunidade para outros setores, alguns segmentos. E essa pandemia está trazendo alguns desafios, né? Muitas oportunidades também. O vírus se transmite muito facilmente e a gente começou a prestar mais atenção nas nossas relações, no nosso comportamento. E uma das coisas que tem ganho bastante atenção, tem recebido bastante atenção, é o que a gente chama de touchless retail, né? É o varejo sem contato. Então, tudo que é possível se fazer sem contato está ganhando destaque, justamente para a gente evitar a transmissão do vírus, ou pelo menos diminuir a transmissão do vírus. E a eliminação do contato do consumidor é uma coisa que você sacou nesse meio do caminho aí, e vocês acabaram desenvolvendo uma linha de produtos muito legal, muito útil, né? Água laser, que pelo que a gente viu, que a pesquisa que eu fiz para essa nossa entrevista está sendo um sucesso de vendas, apareceu em vários canais aí de divulgação. Como é que foi esse processo de criação do Água Laser, Muriel? Então, eu acho que quem está no mercado, né, tem que ficar atento ao que está aparecendo, né, as novidades. Então, em 2019, apareceu para a gente uns pedidos de bebedouros com pedal. Esses bebedouros com pedal, ele acabou sendo evoluído, né? Um frigorífico pediu para a gente, falou, olha, a gente está precisando de eliminar o contato aí com os bebedouros. E esses bebedouros com pedais foram vendidos e comercializados. E aí, num encontro meu com um primo meu no final do ano, um encontro de família, eu discutindo com ele sobre essas questões de futuro da empresa, olha, a gente acha que o pessoal vai querer mais higiene, até por conta do H1N1, que já
vinha, né, há pouco tempo, era recente. Então, recentemente eu fui até num restaurante onde que lá no banheiro estava assim, olha, previna-se, lave as mãos devido a H1N1. E a H1N1 acabou que não foi para frente, né? Graças a Deus não virou algo tão endêmico e pandêmico como foi o coronavírus. Mas ali já foi tido algumas precauções pelas empresas, por exemplo, alguns bebedouros que você precisava de apertar o botão ali e beber água direto, na época do H1N1 isso foi proibido. Mas com o tempo, né, um ser humano normal acabou relaxando essas medidas sanitárias. E aí, com o coronavírus, isso foi proibido de ver. Você não pode beber água ali direto no bebedouro, né? Muito anti-higiênico e o coronavírus, se alguém tiver com a doença, a saliva vai voltar ali, provavelmente vai transmitir o próximo que beber água. Mas aí, voltando ao assunto do frigorífico, eu conversando com um primo meu, ele é do setor de tecnologia, faz manutenção, desenvolve robôs, programas para robôs. E ele falou assim, Maria, um avanço adicional aí, em vez de usar pedal, poderia ser um sensor, né? Que ao aproximar a mão, sairia a água do bebedouro. E aí eu falei, não, legal, até existe alguns bebedouros já com sensor já, então a gente pode trabalhar assim nisso, né? Vamos evoluir essa ideia. Mas como ele era vinculado a outra empresa, na época acabou que, né, seguimos a vida. Porém, em março, né, a pandemia chegou no Brasil e aí eu liguei para ele e falei, olha, a hora da gente acelerar o projeto é agora. E a partir de então, de março do ano passado, a gente começou a trabalhar nesse desenvolvimento desse projeto. E nós vimos que mais do que fazer um bebedouro com sensor, o ideal era construir uma torneira que se adaptaria a qualquer bebedouro. Por quê? Com isso, a gente teria um mercado muito maior. Né? Em vez da gente vender um bebedouro novo com sensor, que hoje está custando em média 3 a 7 mil reais, a gente venderia uma torneira de sensor que custaria 10% desse valor. E poderia ser instalado em bebedouros pré-existentes e novos. Então, hoje nós estamos comercializando tanto para consumidores finais, vários frigoríficos continuam comprando. Um recentemente teve uma exigência de um comitê internacional que visitaria para avaliar as medidas sanitárias, né, preventivas que estavam sendo adotadas por um dos maiores frigoríficos aqui do Brasil. Ele comprou mais de 300 torneiras de sensor para colocar nos bebedouros. Então, isso mostra que é de fato relevante, né? E a gente nunca para pensar, né? Pô, mas bebedouro não tem nada a ver. Mas se a gente for parar para pensar e analisar um pouco, todo mundo encosta no mesmo lugar no bebedouro. Então, a chance dali ter se tiver ali alguma doença, todo mundo que vai passar por ali vai pegar. Porque ninguém lava as mãos depois de pegar uma água no bebedouro. Todo mundo volta para a mesa de trabalho, geralmente, e continua trabalhando ali. E aí nós vimos, né, que além da questão de prevenir vírus, prevenir doenças ali no contato, o sensor, né, a gente foi analisando, olha, quais outros benefícios a gente teria, as pessoas, os usuários teriam ao usar um bebedouro com sensor, uma torneira com sensor. Então, a gente visualizou que além, né, das vendas aí durante a pandemia, esse produto vai ter uma vida útil maior, né, um ciclo de vida maior. Por quê? Se a gente for parar para pensar, pessoas amputadas, como que elas beberiam água se elas têm uma mão só? Então, hoje nos bebedouros comuns, você precisa de duas mãos para pegar água no bebedouro. Uma para segurar o copo e outra para você apertar lá o botão ou girar a torneira. Com um bebedouro com sensor, né, pessoas amputadas, só de colocar a mão na frente do sensor vai pegar água. Idosos também, que têm dificuldade de locomoção, né, dificuldades manuais, né, já estão perdendo o movimento. Pessoas que sofreram AVC durante a vida, né, e, por exemplo, perdeu até o movimento. Um bebedouro com sensor, que você coloca ali, por exemplo, você tem uma caneca. Se a pessoa tiver um movimento de um dedo, a pessoa segura uma caneca, coloca à frente do sensor com um dedo e ele consegue utilizar ali e se hidratar. Isso, né, acaba trazendo mais autonomia para as pessoas. Né? Todos nós vamos envelhecer, é fato, né? A vida é assim, a gente segue para o ciclo de envelhecimento e esperamos que todos nós possamos envelhecer. E se nós envelhecemos com mais autonomia, com mais saúde, né? Isso é bom para todo mundo e para a sociedade. As empresas acabam economizando, né? Oi.
Você tá mudo. no Aí, modo voltou. avião. Aí. Então, as empresas acabam economizando, né? Porque não tem falta do funcionário. Ele provavelmente vai adoecer menos, porque vai se contrair menos e disseminar menos doenças durante o expediente de trabalho. E acaba sendo bom também para o setor público, porque vai gastar menos dinheiro com a saúde pública, né? Menos pessoas doentes, menos gastos com a saúde pública. Então, a gente teve essa sacada, né? Foi uma sacada em um momento oportuno, né? Então, acabou que a gente conseguiu fazer algo que viesse ao encontro de uma solução que é benéfica para a sociedade e vai auxiliar a empresa a aumentar o faturamento, como já vem auxiliando. Nossa empresa aumentou o faturamento de 2021 cerca de 30%. Então, isso não tem nem 6 meses que o produto está sendo comercializado de fato. Ele foi concluído aí, né, nos seus finalmente, depois de todo o trabalho que foi de construir, porque nós não só pegamos uma tecnologia de sensor que existia e colocamos no produto. Esse meu primo, ele auxiliou a construir o sensor. Então, se a gente for pegar um produto pronto, um sensor pronto, que vem aí geralmente importado, ele custa cerca de R$ 200 só o sensor. Então, o nosso desafio, além de construir essa torneira de sensor, que se adapta a qualquer produto, o desafio foi construir algo barato também, porque as pessoas, né, não querem pagar algo tão caro para se colocar num bebedouro, que geralmente não é tão caro, né, os comuns, os convencionais. Então, a gente conseguiu chegar nessas duas premissas básicas, né, que era ter um produto que se adaptava a qualquer bebedouro, a gente conseguiu fazer, e depois da gente conseguir fazer isso, a gente patenteou, né, esse conjunto. Então, aí depois a gente correu atrás de melhorias, né? Tivemos retrabalhos, tivemos garantias, mas conseguimos chegar, enfim, a algo que funciona bem, que acabou superando até indústrias internacionais. A gente abre, pega as grandes indústrias hoje de torneira de sensor, que, por exemplo, Xiaomi, que é internacional, pegamos aí Docol, Lorenzetti, eles usam sensores que são importados, e esses sensores eles têm duas restrições, que são restrições que são impeditivos de se usar nos bebedouros. Uma delas não pode colocar torneira de sensor, essas que vão em pia, né, no lavatório ali do shopping, da cozinha, não pode usar ela debaixo do sol. E hoje, bebedouro fica em espaço público, o bebedouro está exposto ali ao sol. E um segundo é que não pode colocar próximo de objetos de inox, né, objetos luminosos que refletem ali a luz do infravermelho, que o sensor funciona via infravermelho. Então a gente teve que ter um trabalho assim, gigantesco de programação, foi um trabalho que vem sendo aperfeiçoado até hoje, mas foi mais de um ano de desenvolvimento de algo que funcionasse nessas premissas, que aí a gente pode dizer, né, apesar de sermos uma empresa de pequeno porte, nós falamos com gosto que conseguimos superar a tecnologia de multinacionais aí. Sensacional, cara. Eu quero dar boas-vindas aqui, Carla, Márcia, Anderson, Paulo, Sandra, Valdirene, Maria Carolina, e já quero então emendar aqui uma pergunta do Giovanni, se existem tecnologias semelhantes no mercado, você falou, né, como fica o posicionamento de vocês perto da concorrência, e aí eu já quero pôr um videozinho para o pessoal ver como é que ele funciona também, você já pode explicando aqui. Então, tem produtos semelhantes, né? Tem uma pessoa, né, uma consultora que fala, uma das maiores investidoras do Brasil, eu fiz até um curso recente dela, que é a Camila Farani, participa do Shark Tank Brasil. Ela fala assim, olha, se você apresenta um projeto para um investidor e fala que não existe concorrente, ele vai falar assim, volta e faz o seu dever de casa de novo, porque todo produto existe concorrente, né? Então, o que existe de concorrência para a gente hoje? Existe o próprio bebedouro convencional, para quem não quer colocar o toque. Existe o bebedouro com pedal, né? Mas ele não tem a vantagem de promover a acessibilidade. É cadeirantes. Como que cadeirantes vão beber água no bebedouro com pedal? É impossível, né? E existem também os bebedouros prontos de fábrica. Mas, como eu falei, ele é muito caro. 10 vezes mais caro do que se comprar uma torneira de sensor que se adapta.
E ao você comprar um bebedouro novo com sensor, você está obrigatoriamente tendo que inutilizar o antigo. Então você vai jogar um bebedouro bom, funcionando em pleno, né, estágio ali ainda do ciclo de vida que não acabou, fora da natureza. Então não é algo ecológico. E agora, né, eu até vi recentemente, tem até já alguém querendo copiar a gente na internet, né, vai acabar acontecendo, mas aí é questão, eu acho, né, que isso, ele por si só vai acabar desistindo, porque a gente já percebeu que existem todas essas falhas, né, todos esses caminhos que a gente percorreu, ele vai ter que percorrer também. Mas, por outro lado, existe um pedido de patente com trâmite prioritário, né, que até 1 ano e meio vai estar dando uma resposta do NPI. Então, aí é só outra questão também que a gente se protegeu, né, contra concorrentes, contra copiadores, mas acaba que vai ter sim. E, de fato, se não acontecer, né, se porventura o NPI não conceder a patente, a gente acha que a gente vai estar num patamar tão avançado, né, em nível de parcela de mercado, confiabilidade do produto, funcionamento adequado, que mesmo que vier outros concorrentes depois querendo copiar, acho que a gente já vai estar, sei lá, várias casas na frente aí. E uma questão muito importante é confiabilidade, né? Então, por ser um produto novo, a pessoa vai pegar isso do concorrente. Já peguei, já testei, vi que não funciona. O revendedor que vai comprar dele e o consumidor final que vai comprar dele vai fazer a mesma coisa. Não vai confiar, vai dar problema. Será que as pessoas, né, vão ter a paciência de esperar com que o produto funcione? Ou vai querer um produto que não funciona? Então, é uma questão de mercado, mas a gente se protegeu contra isso e eu acho que saindo na frente é o que importa, né? Até cito, falo várias vezes durante as conversas, um estudo de caso muito legal que é da Aquarius, um refrigerante Aquarius. Quem hoje conhece refrigerante Aquarius? Eu acho que todo mundo que eu perguntei não sabia o que era. Pô, Aquarius, o que é? Não sei. Aí eu falava, é um refrigerante. Nunca vi. Aí, qual que é a sacada? A Aquarius foi lançado um tempo depois da H2O, né? H2O pertence ao grupo da PepsiCo, se eu não me engano, e a Aquarius foi lançada pela Coca-Cola logo depois. Mas quem lembra hoje da Aquarius? Não tem, assim, saiu do mercado porque a outra marca, né, H2O, que todo mundo conhece, que é o refrigerante levemente gaseificado ali, ele saiu na frente, né? Chegou primeiro, consolidou a marca e dificilmente vai entrar na consciência do consumidor como a H2O entrou. Com perdão do trocadilho, quem chega primeiro bebe água limpa. É isso mesmo. Falando em bebedouro. Bom, vamos lá, para a gente concluir com relação ao bebedouro, a Márcia pergunta se o sensor funciona no sol, e o Marcelo está perguntando se esse feature aí desse bebedouro serve em qualquer bebedouro disponível no mercado. Olha, eu costumo dizer que ele serve para 90% dos bebedouros disponíveis no mercado, né? Ele só não serve para o bebedouro de galão. Na verdade, ele serve sim. A gente só não aconselha muito a usar, que não fica muito legal ali. O bebedouro de galão ele é muito pequenininho e o sensor acaba ficando um pouco à frente ali da torneira. Então, se a pessoa não tiver o cuidado, vai cair água no chão. Mas todos os outros bebedouros que existem, que são ligados direto na rede hidráulica, ele funciona assim, ele se adapta. É uma torneira, praticamente uma torneira de sensor, que é a mesma coisa de você estar substituindo a torneira que você abre o registro na pia. Então, a gente, por ter essa experiência de manutenção de bebedouros, né, ter uma equipe técnica que faz esse serviço de troca de torneira, dos convencionais, que fazia manutenção, consertava vazamento, isso ajudou muito, né, para a gente chegar no que a gente chegou hoje, que é algo que é facilmente adaptável. Com 10 minutos, a pessoa consegue trocar a torneira ali muito rápido, muito confiável. E com relação a essa pergunta da Sueli, para a gente concluir com relação ao bebedouro, vocês receberam feedbacks e já falou, né? Vocês começaram a fazer melhorias no que já havia sido registrado, patenteado, né? Então vocês começaram a ter esses feedbacks, né?
Sim. Então, nós tivemos alguns problemas no início, né? Não, nenhum produto nasce perfeito. E é como o Rony, né, da reserva, costuma falar. Se nasceu perfeito, nasceu tarde, né? Então, nós tivemos, sim, alguns problemas de retrabalho. Nós tentamos lidar com os clientes, né? Lidamos com os clientes que tivemos esses problemas e acabamos conseguindo contornar todos. Então, graças a Deus, não tivemos nenhuma reclamação que nós não conseguimos tratar internamente. Tanto que hoje, né, graças a Deus, não há nenhuma reclamação exposta na internet, do Reclame Aqui. Então, fomos muito rápidos aí em tratar, né, todos os problemas que aconteceram. E devido por ser um produto tecnológico, um produto eletrônico, no início, né, precisou de alguns ajustes, mas agora está tudo validado, tudo funcionando perfeitamente. Legal. Tiago pergunta: serve para suqueira de restaurante industrial? Olha, serve também. A gente já teve um cliente aqui grande comprando, ele comprou para bebedouro, colocando a suqueira, mandou um vídeo para a gente e falou: putz, não sabia que funcionava, mas agora estou sabendo que funciona. Sensacional. Olha, a professora Sônia veio fazer uma pergunta dolorida aqui, ó. Como é que foi esse processo de solicitação de patente? Brasil com patente é complicado, né? Ela quer saber se foi patente mesmo ou desenho industrial. Foi um pedido de invenção. Foi um pedido. Porque nós temos aí, né, como ela colocou, tem uma escala de pedidos onde que a empresa que trabalha para a gente na área de assessoria de pedidos de patente foi muito eficiente. Então, o pedido máximo é o pedido de patente de invenção. Depois vem melhoria de utilidade. E o que é menos, né, protege menos é o pedido de desenho industrial, porque a pessoa muda uma coisinha ali e consegue burlar aquilo ali. Então, o pedido de dimensão para a pessoa fazer algo diferente do nosso, ela vai ter que reconstruir totalmente o que a gente fez. E eu acho, assim, na modéstia abaixo, eu acho que vai ser muito difícil, né? Porque é algo que a gente concebeu para ser de fato algo muito funcional. Então, a gente fez o pedido de dimensão, o pedido máximo, que é o quê? Concede até 10 anos aí de pedido de proteção. Esse pedido, devido ao INPI querer fomentar novos pedidos de invenções relacionados à Covid, ele lançou se eu não me engano, foi um decreto, foi algo relacionado à Covid, onde que há um trâmite prioritário, onde que eles vão analisar em até 1 ano e meio. Então, todos os pedidos com pedido de patente relacionado à Covid, houve aí uma redução do prazo de análise, né? Como você falou aí, os pedidos de patentes no Brasil demoram muito, né? São em cerca de 8, 10 anos para se fechar uma análise do processo por inteiro. Porém, a gente já até recebeu aí eles chamam de anterioridades, que é o que há de pedido de patente relacionado ao seu produto que já foi concedido o pedido de patente ou que veio antes de você pedindo uma patente. E não há nada relacionado a bebedouro, a torneira de sensor. O que tem lá é modelo de torneira de pia, de lavatório, chuveiro de sensor, onde que a pessoa entra ali debaixo, saiu, para de sair água, né, por conta de economia de energia, principalmente agora. E isso também deve ser algo muito importante, principalmente para banheiros públicos, né? Então, algo relacionado a bebedouro não teve, só teve relacionado às torneiras. Maravilha. Bom, então, se a gente for começar a falar de problema aqui, não acaba, né? Problema na vida do empreendedor é o que mais tem, né? Como diz aquele, eu não lembro quem foi que falou isso, né? Mas empreender é montar um avião em queda livre, né? Basicamente isso. Mas, bem, vamos falar de um problema específico, então, que ele tem relação com com esse último módulo que o pessoal já viu, né? Que os alunos do MBA de Gestão Estratégica viu, que se refere à gestão de pessoas, né? E, Muriel, acredito que na história da Beloar vocês já devem ter enfrentado esse problema várias vezes, que eu vou perguntar. Fala para a gente o que vocês têm de dificuldade para recrutar talentos. Ô Fred, quando você falou que a gente, né, tem que focar aí nos problemas, tem uma infinidade aqui e como algumas coisas a gente conseguiu superar, dá até vontade de falar, mas eu vou me conter aqui e falo só sobre os problemas. Então, eu acho que essa questão de recrutar talento, você tem que tentar entender
fazer com que o seu funcionário, né, faça uma análise do... Ele tem que enxergar o que a empresa pode oferecer para ele, né? Eu já acabo falando um pouco da solução, né? Mas vamos lá. O que acontece na questão de recrutar talento? Hoje, a gente está com a gente teve já no passado muito mais problemas em recrutar talentos, né? Porque hoje, com essa questão de tecnologia, da Beloar está aparecendo na mídia, de ter algo, né, com que a pessoa acredita que a empresa vai crescer, isso se torna, acaba sendo mais fácil recrutar pessoas. Porém, quando você tem uma empresa, uma microempresa, uma pequena empresa, a pessoa vê que aqui tem vários problemas, a empresa está ali, às vezes, o dono, né, do negócio, ele vai resolver tudo, ele resolve problemas, desde gestão estratégica, gestão da parte gerencial, gestão operacional. Então, tem que trocar um telhado, vai para quem? Vai para o gestor ali. Tem que fazer uma análise ali de uma planilha que está desatualizada. Então, acaba sobrando também. Então, tudo isso toma muito tempo. E quando uma pessoa chega numa empresa e ela vê que há um grande trabalho a ser realizado, isso acaba, muitas vezes, dificultando de se reter talento, né? Porque muitas pessoas, né, acabam desistindo no meio do caminho. Então, existe aí, né? Aí fica a pergunta: como faz para recrutar essas pessoas, né? Mostrar para ela os desafios e fazer com que ela continue com você na jornada. E é uma coisa interessante, né? A gente está passando, infelizmente, né, por conta dessa pandemia, tem muita empresa em situação difícil, tem muita gente no mercado desempregada, mas mesmo assim, Muriel, você acredita com esse mercado tão movimentado, tanta gente disponível no mercado, mesmo assim é difícil encontrar talentos, é difícil encontrar bons profissionais? Isso daí é o que eu acho que quase todo empresário tem tido dificuldade. Tanto que o processo seletivo em si, ele tem se tornado cada vez mais rigoroso e com mais etapas e mais demorado. Então, hoje a gente, por exemplo, aplica uma prova por escrito, né? E muitas vezes essa prova por escrito vem cheio de erros ortográficos, um e-mail cheio de erros ortográficos. Eu tive conversando com um contador, amigo meu, a pessoa, ele falou que está recrutando uma pessoa para o departamento pessoal. E nesse processo de recrutamento, a pessoa chega lá falando sobre RH, sobre treinamento, e não da rotina do departamento pessoal. Então, apesar de ter um alto desemprego, eu acho que a mão de obra qualificada está um pouco escassa no mercado. Eu acho que pessoas que estão, de fato, né, especialistas nas suas áreas, acaba ou sendo recrutadas muito rápido, e aí, durante o seu processo de análise, de recrutamento, que precisa ser feito, né? Porque o profissional, para chegar dentro da empresa, você precisa de, no mínimo, ter um mínimo de confiança que ele está sendo adequado para a vaga, com essas questões de aplicação dos testes, né? Com todas essas etapas de processos de conversas para entender se ele vai adequar a cultura da empresa. Então, acaba que no meio do caminho a pessoa é recrutada até por outra empresa, né? Então, a pessoa, às vezes, já estava participando de um processo seletivo, está anterior ao processo seletivo que você iniciou, e acaba perdendo aquela pessoa ali, aquele talento. Legal. Eu já quero puxar aqui uma pergunta do Valdair. Quantos colaboradores a empresa possui atualmente? E ele perguntou quais ações vocês fazem para atrair e reter, mas isso vamos segurar, porque o pessoal que vai trazer para a gente as soluções, a gente quer que vocês entendam, captem essa ideia e apresentem as soluções. Então, vamos falar só do problema aqui. Quantos colaboradores vocês têm atualmente? Hoje nós temos cerca de 25 colaboradores. E como é que funciona, emendando a pergunta da Maria Carolina, se vocês já têm treinamentos para funcionários novos, se tem plano de carreira na empresa, e eu vou acrescentar aqui, se existe alguma ação de integração, que a gente chama, né, de quando você traz o funcionário e faz ele se adaptar
entender a cultura da empresa? O que vocês têm com relação a treinamentos e plano de carreira? O treinamento dos nossos funcionários, eles são geralmente executados diretamente pelo gestor, né? Hoje, nós entendemos que isso é algo que precisa muito ser implantado na nossa empresa. E onde que a gente viu esse problema, né? Que o treinamento é uma falha, eu acho que uma falha da maioria das empresas, né? Porque nós contratamos funcionários prontos, já nós queremos contratar funcionários prontos e queremos que eles se adaptem ao nosso ambiente de trabalho, mas quando ele chega, há toda uma outra cultura organizacional, novos processos, novos produtos que precisa de passar, né, esse conhecimento para o funcionário para ele integrar. E aí a sua pergunta sobre integração é o seguinte: o que promove a integração, né? Um espaço aberto para comunicação. Então, hoje nós estamos até com uma consultoria que começou a trabalhar com a gente no início do ano, e isso fez com que a gente integrasse melhor, principalmente a área de liderança aqui da empresa, que, por consequência, está trazendo para a gente as necessidades, né, da base da empresa, dos funcionários abaixo dos cargos gerenciais. Então, o que isso promove? Uma vez por semana, a gente faz uma reunião e nós desenvolvemos indicadores o que isso significa? É onde que a gente quer chegar. O que a empresa está apresentando de resultado referente ao fechamento de vendas, referente à quantidade de estoque, percentual de compras da empresa, a inadimplência, a questão de retrabalhos, né, reclamações de clientes, quantas reclamações estão tendo. Então, tudo isso faz com que a gente se reúna semanalmente, analisamos todos esses números e criamos planos de ação para que a gente comece a reduzir o que a gente quer reduzir e aumentar o que a gente quer aumentar. Então, é algo que é muito importante para que as pessoas, né, entendam e se sintam integradas à equipe, saibam saber onde que ela tem que ir, onde que ela quer chegar. Então, esses indicadores mostram, olha, a gente está aqui, a gente tem o atual cenário, a gente quer chegar nesse cenário aqui, o que a gente precisa fazer? Olha, então, o setor comercial precisa fazer isso, quem vai estar responsável por essa tarefa é X pessoa que vai ter que entregar para mim até o dia tal. E isso semanalmente vai criando uma rotina de fazer com que as coisas vão evoluindo, vão acontecendo e que as pessoas se sintam responsáveis por fazer as entregas para se cumprir os objetivos. A propósito dos KPIs, né, dos indicadores, que vocês fazem gestão por indicadores, que indicadores vocês utilizam para análise nos recursos humanos? Pode citar alguns? Olha, nós aqui trabalhamos mais por setores onde que é mais importante para a gente. Então, eu vou citar os que a gente trabalha aqui. Olha, nós hoje trabalhamos com percentual de fechamento de venda, que é conversão de vendas, ou seja, eu tive 100 orçamentos, fechei 20, estou com 20% de fechamento. Essa vai para o setor comercial, o indicador dele, o que ele precisa fazer para aumentar essas vendas. Para o setor de compras, hoje, nosso setor de compras tem uma taxa de compras onde que ele não pode deixar o estoque desabastecido ou pode comprar além do que é necessário para não impactar no capital de giro da empresa. O setor de qualidade tem um índice aceitável de retrabalho. Se está acontecendo garantias acima daquele índice, o que a gente precisa fazer? E o mais importante de tudo, que eu acho que muitas empresas desprezam, é o de reclamações. Aí isso é uma reclamação de um modo geral, de toda a empresa. Então, as reclamações, a gente formaliza elas e são tratadas numa reunião semanal, onde que a gente começa a ter insights de onde a gente está errando. Olha, se está tendo uma reclamação que o equipamento demorou a chegar no cliente, o que está acontecendo? É falta de compra? É falta de estoque? Ah, não, é falta da nossa logística? É uma falha do setor comercial? É uma falha do setor de faturamento? Então, a gente começa, a gente ainda não implementamos, mas o ideal é implementar aquele análise de diagrama de espinha de peixe, né, onde que você vai tentando chegar na raiz do problema. Então, quais são os indicadores, né, que você precisa destrinchar ali para chegar na raiz do problema. Então, até trabalhamos também com 5 porquês. Olha, o problema é esse.
quais são os possíveis problemas que isso está trazendo, né? Da onde que está vindo a origem desse problema? Olha, por exemplo, o motor de um carro estragou. Por que o motor de um carro estragou? Porque houve uma falha de manutenção preventiva, porque houve uma falha de uma troca de óleo, houve uma falha da correia dentada. Então, isso serve para a empresa como um todo, né? Voltando para a questão do RH, a gente está tendo uma alta rotatividade. Por que isso está acontecendo? É falta de um planejamento, é falta de uma reunião sistemática de feedback para que os colaboradores entendam onde ele está acertando, onde que ele está errando, falta de um plano de carreira, talvez, né? Então, isso acaba criando insights e ideias para você chegar na raiz do problema, porque, como você falou, né? Se a gente for falar dos problemas aqui, a empresa está cheia. O importante é o quê? Quais são os meus principais problemas? O que está acontecendo com mais recorrência? O que está causando prejuízos significativos aqui na empresa? Seja financeiro, seja de rotatividade, seja de falta de credibilidade de cliente. Então, ao se analisar, né, a própria Camila Farani, no curso dela, falou isso, quem não mede, não cresce. Então, se há um gerenciamento mínimo ali dos indicadores, você analisa, olha, esse mês eu tive 5 reclamações, no mês que vem eu quero ter 3. Ah, não, eu tive 10. O que aconteceu? Se você não analisar isso, se você não registrar, você nunca vai saber o que está dando certo e o que está dando errado. Então, a mensuração nas pequenas, grandes e médias empresas, né? Ela até fala, olha, se vocês acham que isso é um problema da micro e pequena empresa, vocês estão enganados. Eu trabalho aqui em várias empresas grandes, já passei por várias empresas grandes e eles não medem. Então, a empresa está faturando milhões e não sabe nem se a empresa está dando lucro ou prejuízo, não sabe como que está o índice de satisfação dos clientes. Então, eu acho que o principal dever dos gestores é medir. Olha, primeiro eu vou medir. A primeira coisa, está dando muito problema, beleza. Quais são os meus principais indicadores que eu preciso medir? E depois começar a acompanhar em reuniões sistemáticas, aí, semanais, com a liderança principalmente. E cada liderança, ou diariamente, né, ou algumas vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, expor esses resultados que estão sendo mostrados ali nos registros, né, os indicadores para a sua equipe. Até para ela se integrar também. O líder precisa de trazer a sua equipe para próximo de você. Então, essas reuniões precisam ser reuniões rápidas, né? 30, 40 minutos no máximo, traz essa integração que eu acho que é uma falha das principais empresas. Muito bom. A Maria Carolina lembrou aqui do Ishikawa, né, do espinho de peixe. Temos ninjas em Ishikawa nessa turma aqui. O pessoal manda muito bem no Ishikawa. O Valdair está perguntando com relação ao nosso problema, né? De novo, para esclarecer, o nosso problema dentre todos, né? O que vocês vão abordar no estudo de caso, de você conseguir e reter talentos, né? Atrair e reter talentos. Esse é o nosso problema principal. Nesse contexto, o Valdair quer saber um pouquinho mais. Como é que vocês trabalham exigência de perfil de candidato, escolaridade média ou superior? E ele pergunta por uma questão interessante e relevante que ele fala, que com diferentes níveis de escolaridade você enfrenta diferentes problemas na hora de contratar, tanto de atrair quanto para reter, né? Sim. Então, nós temos as duas escolaridades aqui na empresa, né? Cargos, geralmente, que são da base, nós exigimos aí uma escolaridade do ensino médio. Em cargos de liderança, a gente exige uma escolaridade de nível superior. Tudo passa pela descrição do cargo, né? E tudo passa pela descrição das tarefas do cargo. O que essa pessoa tem que fazer? Olha, ela tem que, por exemplo, ela tem que analisar os contas a receber, os contas a pagar, tem que fazer o fluxo de caixa, tem que fazer o DRE. O que isso exige? Olha, isso exige um conhecimento básico ou até intermediário em finanças. Então, essa pessoa, no mínimo, tem que ter ali um tecnólogo em finanças, uma graduação em administração, uma especialização em finanças. Então, o mais importante de tudo, para você saber quem você vai recrutar, é fazer uma boa descrição do cargo, né? Então, isso passa pela base. Qual é o organigrama da sua empresa?
quais são o que precisa de funcionário para que a sua empresa entregue valor ao cliente, porque tudo é o cliente, né? De pegar de uma empresa que vende caixa de papelão até o iPhone, tudo que importa é o cliente. O que eu preciso de fazer para o cliente ter uma boa experiência, comprar um bom produto, voltar a comprar comigo? Quais são os processos que são importantes e as pessoas que são importantes? Então, lá eu montei um organograma. Ó, tem um diretor, preciso de um gerente comercial, um gerente de logística, um gerente de finanças, um gerente de manutenção, por exemplo. Ok, essas são os meus cargos-chave. Abaixo deles, o que eu preciso? Preciso de um assistente financeiro, preciso de um assistente de vendas, e por aí vai. E saber exatamente o que cada pessoa tem que entregar para que nas reuniões de feedback, né, você possa passar para ela o que ela está cumprindo e o que está deixando de cumprir. E aí sim há uma conciliação entre o que o gestor espera da pessoa e o que está sendo entregue. E às vezes é importante, né, você pensar também na descrição do cargo na hora de anunciar a vaga, porque às vezes você precisa de um cara para ficar interno aqui para vender para o mercado nacional, pede inglês fluente, não tem muito sentido, né? Enfim, uma curiosidade, né, uma frase que muita gente atribui ao Peter Drucker, né, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Alguém disse isso, mas até onde eu pesquisei parece que não foi o Peter Drucker. E um comentário importante aqui, relevante nesse sentido, da professora Sônia: as empresas não conseguem nem medir seus custos para estipular o preço dos produtos, infelizmente. De fato, Isso, como você disse, né? desculpa te interromper, Fred, mas isso é o que quebra a empresa. Se a empresa não precifica bem, a empresa está fadada ao fracasso. Por quê? Você precisa de entender qual é o preço que você tem que praticar para gerar o lucro, para você conseguir pagar as suas contas, né? E sobrar dinheiro para você reinvestir na empresa. Então, eu vou olhar qual é o preço que está sendo praticado no mercado e vou colocar um preço ali um pouco abaixo, um pouco acima do concorrente. Se o seu concorrente não faz conta, aí ele quebra primeiro e você quebra em seguida. Então, não dá para seguir a boiada, não. Você tem que fazer o seu dever de casa, né? E você nem sabe quanto que é o teu custo, você vai saber quanto que é o custo do teu concorrente, se ele está tendo lucro ou não, né? É uma loucura, né? Uma loucura. E bom, e no nosso problema aqui, então, né, de atrair e reter, né? E aí entra esse comentário aqui do Valdair, a questão da rotatividade, né? Que ocorre também entre as lideranças, ou somente no pessoal de base, que ele está perguntando. E aí eu já queria que você falasse, então, como é que é esse desafio de reter, né? Tudo bem, você já disse que é difícil você atrair, como é que faz para manter esse povo? Como é que é a questão da rotatividade entre lideranças? Aí vamos pensar tático e vamos pensar operacional. Sim. Olha, a rotatividade, ela costuma ser, pelo menos aqui na nossa empresa, né, ela costuma ser mais na base. A rotatividade nos cargos de liderança, eles também acontecem, mas a parte da base acaba girando mais. E o que precisa de para reter? Eu acho que são duas principais coisas. Primeiro, sentido, né? Você tem que dar um sentido da pessoa estar ali trabalhando. Porque o que faz a pessoa ficar na empresa não é salário, não é. Claro, tudo conta, né? O salário é o básico para você sobreviver. E a partir disso, se você tem um sentido, qual é o objetivo daquela pessoa? Qual é o momento de vida daquela pessoa? Você tem que atrair pessoas que estão alinhadas ao momento de vida da empresa. Então, por exemplo, citar um exemplo de uma vaga que a gente estava contratando, acabou que nós não finalizamos, mas foi muito interessante esse caso, que é o seguinte: uma pessoa trabalhava numa grande distribuidora aqui de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, e ele trabalhava no setor de logística. Ele não tinha ele não estava satisfeito onde que ele estava trabalhando. Então, ele aceitou sair de uma empresa onde que ele estava ganhando um salário X, por exemplo, R$ 1.000, e aceitou vir para trabalhar aqui por 30% menos do salário que ele recebia. Por quê? Ele entendeu o desafio da empresa. Qual é o momento da nossa empresa agora? É um momento de expansão, é um momento de organizar a casa, né? Fazer com que os processos sejam bem definidos. Temos até consultorias que estão nos auxiliando aqui nesse momento, que é
olha, a gente precisa de arrumar a casa, deixar os processos bem feitos, deixar as pessoas que estão alinhadas com a gente aqui, junto com a gente, para que a gente possa crescer. Então, esse é o momento da empresa. Então, o que a gente pode oferecer para as pessoas que estão com a gente aqui agora? Aprendizado, né? Uma empresa grande, você é totalmente engessado no que você faz. Por quê? São processos geralmente padronizados. Então, você vai chegar lá, você vai trabalhar naquilo ali, vai ter sua rotina, e dificilmente vai ter uma mudança na sua rotina, você vai conseguir aprender algo novo. Claro que você vai aprender muita coisa, né? Principalmente se você já não trabalhava em empresas grandes e chegou agora. Mas a oportunidade de você ser um ator de mudança dentro de uma organização que está em processo de expansão é algo que eu aqui costumo usar com quem está chegando agora. Nós estamos num processo de expansão, um processo de crescimento. Se você quiser estar conosco, isso vai fazer com que você aprenda. Nós estamos dispostos a ensinar, estamos dispostos a investir em quem sabe, em consultorias que estão com a gente, que já tem experiência do mercado, para que você possa crescer junto com a empresa. Então, tudo é alinhamento. Qual é o momento da pessoa? É um momento que ela quer ganhar muito dinheiro, construir, né, ou está endividado, precisa de pagar as contas, ou é um momento que a pessoa está ali concluindo um curso de graduação, de pós-graduação, quer aplicar o seu conhecimento, quer ter um crescimento pessoal, né, aplicar de fato o que aprendeu na teoria na prática. Então, eu acho que é questão de alinhamento mesmo. Por isso que o processo de recrutamento é tão importante, né? Você escutar as pessoas, mostrar para as pessoas a sua empresa, mostrar de fato a empresa, não esconder quais são os problemas, quais são os desafios. E se a pessoa estiver disposta a topar o desafio junto com o gestor, junto com o líder ou dono do negócio, aí tem chance de ter uma retenção dessa pessoa por um período maior, porque já no início houve um alinhamento. Ô, Muriel, aqui da tua experiência, né, vantagens e desvantagens, rapidinho, porque o nosso tempo já está acabando. Recrutamento e seleção interno ou terceirizado? Quais são suas experiências nisso? Olha, nós já trabalhamos muito com a contratação interna. Como a nossa equipe é muito enxuta, né, nós temos um trade-off que, apesar de nós contratarmos quem nós queremos, né, geralmente a análise, esse recrutamento costuma vir de forma mais filtrada e a gente acaba escolhendo de fato quem a gente queria, ele demora mais, porque a gente tem outras demandas no dia a dia que acaba fazendo com que essa etapa de recrutamento fica postergando, né? Então a gente não consegue abrir uma agenda para fazer com eficiência essa contratação, essa análise. Então, e em contrapartida, a terceirizada, ela vem mais rápido, chega mais gente, mas chega muito sem filtro, né? Chega de uma forma que você acaba tendo que gastar um tempo na análise maior dos currículos, na análise das pessoas, de quem está chegando. Nós fizemos uma mescla aqui na empresa. Nós começamos o recrutamento com uma empresa terceirizada, ela já está com a gente há um tempo, então ela já sabe o perfil das pessoas que a gente precisa. Quando chega para a gente, nós conversamos aí inicialmente uma entrevista, logo em seguida a gente pede para que um psicólogo faça uma análise, né, psicológica para entender se a pessoa tem um perfil, uma análise psicológica no sentido de entender o perfil da pessoa, né, qual é o momento dela. Então isso tem sido bastante efetivo, ele já traz para a gente se a pessoa enquadra na cultura da empresa e no perfil do que a gente quer. E a pessoa passando esse processo seletivo, a gente faz uma entrevista final. Geralmente a gente usa algumas provas práticas para ver se a pessoa de fato sabe fazer o que ela tem no currículo, o que ela falou para a gente da experiência, né? Porque muitas vezes chegam currículos para a gente que quando a pessoa vai fazer algo na prática acaba não acontecendo. E esse processo tem dado certo. Então, iniciamos com um recrutador externo, passando por nosso filtro, a gente traz para dentro, faz um processo de seleção, volta para ele, faz a análise psicológica e a gente finaliza aqui internamente com um teste prático. Tem um estudo recente, inclusive, né, que foi feito um levantamento aí que o brasileiro talvez seja um dos que mais mentem no currículo aí, né, no mundo, né? Uma pergunta bem legal aqui da Carla: como a diversidade é tratada na Beloar?
Olha só, apesar de nós não falarmos abertamente sobre questão de diversidade, eu acho que isso pode até ser melhor tratado aqui internamente. Nós contratamos sempre com diversidade e não olhamos assim muito o que é que a pessoa é para que ela seja selecionada ou não. Então, nós temos hoje pessoas, né, negras no cargo de liderança, temos estrangeiros trabalhando com a gente, tem um tunisiano que veio aqui, uma pessoa que começou a trabalhar com a gente recentemente. Temos várias pessoas negras, temos pessoas aí de diversas escolhas, né, ideológicas, pessoas com diversas escolhas de gêneros, e a gente não faz um tipo de acepção. Eu acho que o que falta para a gente, de fato, é promover mais, na verdade, é expor mais essa questão de diversidade. Mas, como recrutador, né, como recrutamento, isso para a gente não faz nenhuma diferença. Eu acho que o que falta, de fato, é falar mais sobre a diversidade nas empresas. Legal. Bom, a gente está nos últimos minutos, então, da nossa live. Concluindo, eu gostaria aqui, Muriel, agradecer demais a tua presença, a tua gentileza, a tua disponibilidade de falar com a gente. Eu quero deixar esse espaço aqui para você deixar uma mensagem para o pessoal, para a turma que está te assistindo, com relação ao problema, com relação a empreendedorismo. Deixa seus contatos também, se o pessoal quiser falar com você, o espaço é teu aqui, fica à vontade. Claro, obrigado. Eu que agradeço, Fred, pelo convite. Estou à disposição. Se alguém quiser me contatar aí, minhas redes sociais, @Muriel Ornella, ou meu e-mail também, murielornella@gmail. E o que eu tenho para falar sobre a questão da gestão é que nós temos enfrentado momentos difíceis, né? Eu acho que para todo mundo. No que diz respeito às questões financeiras, né? Todas as empresas, a maioria das empresas estão passando por momentos difíceis, né? Por quê? O comércio fecha, o comércio acaba influenciando na indústria, a indústria acaba influenciando na cadeia toda. Então há uma pressão aí mesmo, atualmente, por conta da questão também de doenças, né? Pessoas que estão perdendo entes aí durante esse momento. Então, o que eu falo é que o importante é definir o que precisa ser feito durante o dia, né? Fazer esse planejamento, e o dia é o mais importante, né? O que é feito durante o dia é o mais importante, e saber o que está no seu controle, o que está no nosso controle, o que está nas nossas ações, e não se preocupar demais com o futuro muito longo, no médio e longo prazo. Eu acho que o momento agora é da gente pensar mais no curto prazo. Houveram muitas mudanças que eu acho que mudou com todo mundo, né? Mudou a forma de trabalho, fomos para home office, tivemos mudanças no consumo, todo mundo está consumindo pela internet. Então, o que a gente pode fazer no curto prazo e o que está no nosso alcance? Os nossos pensamentos, né? Controlar nossas ansiedades, saber traçar metas que façam sentido para a gente no curto prazo, onde que a gente possa estar alcançando, e medir e gerenciar essas metas. Quando a gente começa a medir e gerenciar, a gente começa a ter mais tranquilidade, principalmente no ambiente de trabalho. Por quê? Eu digo que quando a gente está gerenciando uma empresa sem nenhum indicador, sem nenhuma mensuração dos resultados, é como se a gente estivesse andando no carro, no escuro. Então, como que a gente está sabendo se a gente está indo para o caminho certo? Ou se a gente está indo para o alto do morro, que é o objetivo que a gente quer, né? Subir, crescer, aumentar o faturamento, a empresa ser maior ou ser mais lucrativa, ou se a gente está indo para o abismo ali. Então, o importante é o que eu posso fazer para mensurar os resultados que estão ao meu controle, e o que esses resultados estão mostrando que eu posso agir em cima deles para terem melhores resultados. Eu converso com um dos consultores aqui da empresa e ele fala assim, ó, eu acho que o PDCA, né, que todo mundo geralmente estuda isso na graduação e no MBA, né, planejar, fazer, checar, reorganizar as prioridades e agir. Eu acho que isso deveria ser ensinado lá na escola, né? Porque isso faz parte da nossa vida pessoal, faz parte da empresa. Isso traz para a gente uma tranquilidade que a gente está conseguindo chegar em algum lugar, né? Nem que seja um passo pequeno, a gente deu um passo pequeno. E a gente já está acabando a live aí, mas tem uma história que eu li esses dias recentemente no Instagram que fala sobre
uma mudança que teve, né? Não sei se é verídico, mas provavelmente é só uma história. Mas uma menina muito bonita foi para a escola, né? E aí o professor viu, né, aquela criança ali tão bonita, mas muito suja, com a roupa muito antiga, muito velha, né? E aí o que que o professor fez? Pô, uma menina tão bonita, eu vou dar uma roupa nova para ela. Deu uma roupa nova para ela, e ela chegando em casa, a mãe dela viu a roupa nova da criança e falou assim: Nossa, minha filha é tão bonita, né? Recebeu uma roupa nova, não posso deixar ela suja do jeito que tá. Deu um banho na criança, né? O pai dela viu isso e falou assim: Olha, minha filha é tão bonita, minha casa é tão mal arrumada, eu vou contratar alguém para fazer com que eu crie algum jardim aqui e faça essa casa melhorar. E daqui a pouco o prefeito foi na rua, viu aquela casa, as vizinhanças começaram a melhorar. Então, uma pequena atitude de alguém promoveu uma mudança significativa e daqui a pouco todo aquele bairro estava melhor, né? Estava mais bonito, estava pintado. Por quê? Pequenas mudanças promovem grandes mudanças. Então, eu acho que quando a gente se propõe a mudar, fazer pequenas mudanças, não, amanhã algo que eu não fiz e que me incomodou muito e que eu acho que vai trazer uma pequena mudança na minha vida, uma organização de uma mesa, de uma sala, isso vai criando novos hábitos, né? Tem até o livro, né, O Poder do Hábito, ele fala muito disso, né? Quando você começa a criar um hábito, não, vou fazer vou acordar mais cedo hoje. Daqui a pouco você está falando, ó, eu acordar mais cedo hoje, eu posso fazer uma caminhada. Então, eu fazendo uma caminhada, eu posso ser um pouco mais saudável. Não, vou deixar de comer tudo, mas um pouco mais saudável, porque eu tô acordando mais cedo, tô fazendo caminhada, vou desperdiçar aqui a minha saúde comendo tão mal. Então, um pouquinho que seja que você está melhorando, vai trazer novos hábitos e melhorias para você ao longo da vida aí. Que legal, cara. Bom, obrigado pelo seu tempo, suas dicas, sua mensagem. Foi muito bom ter você aqui. A Fundace está de portas abertas, Muriel. Obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês aí que participaram, que assistiram com a gente, que fizeram perguntas, que enriqueceram essa nossa live. Esperamos vocês para as próximas. Bom, na descrição desse vídeo você encontra um link em que você pode obter informações sobre o MBA EAD de Gestão Estratégica da Fundace USP, que é o que está realizando esse evento. E fique por dentro das nossas redes sociais, acompanhe a gente aí, que você vai receber informações sobre próximos eventos, próximas lives, está rolando muita coisa legal. A pandemia trouxe essa facilidade, né, o que as pessoas aderissem mais facilmente a esses meios digitais. Então, assim, tem muito conteúdo legal, muita coisa bacana rolando, e acompanhe a Fundace nas redes sociais, que você vai ter acesso a tudo que está acontecendo por aqui. Pessoal, muito obrigado novamente. Muriel, obrigado, professores que assistiram, o pessoal, os alunos que participaram aqui, e até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigado, Fred.